E uma coisa que o Bolsonaro decidiu adotar nessa reta final de campanha, e é muito importante que vocês saibam disso, até pra vocês não serem enganados, ele decidiu, como última tentativa, adotar um pseudo-vitimismo. Fingir que se arrepende, fingir que é um ser humano. Então, desde ontem, ele começou a aparecer nas entrevistas com um olhar triste. Falou que realmente exagerou nas falas durante a pandemia. Decidiu que vai no velório da rainha. Por que ele tá fazendo isso? Porque ele precisa dos votos dos indecisos. E esses indecisos, eles vão, nesse momento, escolher quem desenvolver mais empatia pra eles. Então a equipe do Bolsonaro mostrou pra ele, ou você, nessa reta final pelo menos, finge que é um ser humano, que tem sentimentos, ou você já perdeu. E ele aceitou. Ele vai continuar até o fim, mantendo a partir de hoje essa carinha. Falou que se perder as eleições vai passar a faixa sim, e vai até parar mesmo, se distanciar da política, né? Porque na minha idade... Vai pro inferno, Bolsonaro. Tu tem 66 anos, rapaz. O Lula tá aí com 76 anos disputando eleição. Tu vai querer botar a pachorra que tu vai se afastar da política? Isso é tudo pra quê? Imagem de coitado. Criar empatia. Que foi o que aconteceu em 2018 quando ele tomou a facada. Cria-se uma imagem empática ao redor do Bolsonaro. E assim ele venceu as eleições com a empatia, tornando os indecisos em votos pró-Bolsonaro. Ele vai tentar a mesma estratégia agora. Então, espalhem pra todo mundo, pra não compartilhar, sob nenhuma hipótese, vídeos do Bolsonaro com a aparência triste, cabisbaixa, falando que se arrepende, falando que queria ter a chance de poder fazer um Brasil melhor, porque essa é a última ficha que sobrou pra ele. O auxílio não funcionou. Ele jurava que ele ia virar a eleição com o auxílio de R$600 até o fim do ano. Não funcionou. E agora, amigo, o perigo é que o Bolsonaro tem grandes chances de ser derrotado no primeiro turno. Então, por desespero, é isso que ele vai fazer. Não caiam e espalhem a verdade. Somente a verdade. Tudo que esse canalha fez nesses 4 anos no poder. Todos os vídeos debochando das pessoas morrendo de Covid, imitando pessoas sufocando, falando que não era coveiro. Ele só é coveiro de rainha, né? Se não for da monarquia, ele tá cagando. Se for brasileiro, pobre, qualquer pessoa que tenha morrido no Brasil, tá cagando. Pessoal, vocês lembram que teve aí muito bolsonarista, dono de posto de gasolina, que resolveu segurar o preço da gasolina, deixar lá embaixo para tentar ajudar o Bolsonaro nas eleições, né? Agora tá aí, ó, matéria de hoje do Correio Brasiliense, postos no Distrito Federal, em Brasília, voltam a subir o preço da gasolina nessa quarta-feira. Ou seja, os caras são tão vagabundos que eles não aguentaram segurar a farsa nem um mês, né? Era só segurar mais 15 dias para tentar ajudar o Bolsonaro, mas não, eles não conseguem nem isso. Eles entregam a bandidagem, entregam a rapadura antes da hora. Tá aqui, ó, segundo o presidente do Sindcombustíveis DF, Paulo Tavares, os revendedores que tinham baixado seus preços para apoiar o Bolsonaro não estão mais conseguindo sustentar o preço de custo. Abre aspas. Os preços estão aumentando devido à recomposição de margem. Vários revendedores tinham baixado seus preços perto do custo e não estão conseguindo segurar muito tempo assim. Olha, isso aqui é uma vergonha, isso aqui é um descaramento total, né? Mas enfim, que bom que a verdade está chegando, porque depois das eleições com o Bolsonaro, se o Bolsonaro ganhasse, o preço do combustível vai voltar lá para o que foi o governo inteiro dele, né? R$7, R$8. Bem, eu quero mostrar para vocês que está circulando hoje o dia todo um vídeo do Ciro pedindo voto útil na eleição de 2018 e depois eu volto aqui para comentar isso. As pesquisas mostram que eu ganho com folga de Bolsonaro e de Haddad no segundo turno. Mas para isso eu preciso do seu voto já no primeiro turno. Para eles, voto útil é tornar o seu sonho inútil. Primeira coisa que eu quero explicar só o que é o conceito do voto útil. O voto útil é o seguinte: eu quero votar, eu gosto mais da Tebet, eu gosto mais da Soraya, eu gosto mais do Ciro. Eu quero votar neles. Só que aí o sujeito olha e fala assim, pô, mas eles não têm chance nenhuma. Eles estão estagnados aqui e a eleição está entre o Lula e o Bolsonaro e não tem o que fazer. Então, assim, para evitar a vitória do Bolsonaro, que eu detesto mais, então eu escolho votar já de cara no Lula para já encerrar essa parada, acabar com esse negócio dessa eleição e o Lula ser eleito no primeiro turno. É isso. E aí deixa de votar no candidato que ele gosta mais. Então o argumento do Ciro, a base do argumento do Ciro em 2018 era essa. Olha, eu ganho do Bolsonaro no segundo turno, o Haddad não ganha. Então você que prefere o PT, prefere o Haddad, vote em mim, porque eu vou vencer o mal maior. Então é um voto útil. Da mesma forma que agora o Lula pede, o Lula não pediu diretamente, mas enfim, o pessoal está pedindo aí para votarem no Lula
para eliminar o mal maior que é o Bolsonaro, porque o Lula pode sim ganhar a eleição no primeiro turno. E aí eu coloquei na tela aqui o texto do Conrado Uber Mendes, é voto de sobrevivência, não é voto útil. Numa eleição incomparável, dar a Bolsonaro a chance do segundo turno põe tudo em risco. Então prestem atenção nesse trecho aqui. Não há polarização entre Bolsonaro e Lula, mas entre Bolsonaro e qualquer um que tente atrapalhar seus desejos e da sua grande família. A política democrática, outra senhora que lhe tira do sério, é um desses obstáculos. Bolsonaro está armado, pede deferência a ele ou morte. Cidadãos estão com medo de sair às ruas. Outros estão sendo mortos e ameaçados. Adversários vêm sendo abordados no espaço público por gente com pistola na cintura. É assim que se opera em Rio das Pedras, que é a central, né, das milícias no Rio de Janeiro. É assim que se opera no Planalto, no Palácio do Planalto bolsonarista. Um segundo turno é a colher de chá que Bolsonaro deseja. O prêmio de 4 semanas em que poderá disparar, sem afetar interesses eleitorais de aliados, o seu arsenal atômico. Só para explicar isso aqui, né? Se o Lula vence no primeiro turno, o Lula vence junto com 512 deputados federais, ou seja, vão ter 512 deputados federais lá eleitos por essa mesma eleição, vão ter provavelmente 20 governadores, dos 20, mais ou menos dos 27, vão ter 32 senadores, vão ter mais milhares, inclusive, de deputados estaduais, mas, enfim, o Lula é eleito, né, no primeiro turno junto com uma massa de candidatos. Então, para o Bolsonaro reverter, dizer que foi fraudado, que não sei o que, teria que anular a eleição dessa turma toda. Obviamente que para o Bolsonaro dizer que essa eleição foi fraudada, do primeiro turno, ele contraria interesses gigantescos no país inteiro. Ele não tem força para isso. Agora, uma eleição só ele e o Lula no segundo turno, aí dizer que isso foi fraudado, aí ele ganha mais força, né? Então é isso, pessoal. Essa que é a questão que está posta em relação ao segundo turno, tá? Eu fecho esse vídeo agora, volto mais tarde aí com mais um vídeo para a página.